Obrigado, Senhor. Mais uma vez na casa do Senhor, para o adorarmos, servir a Ti com alegria, com singeleza, mas com muito amor em nossos corações. Que Tu recebas o nada que temos, que Tu recebas nossos louvores, nossa adoração a Ti, nossos cânticos, nossas orações. Este é o lugar certo, propício, para que nos derramemos diante da Tua presença. Por isso, mais uma vez, nós agradecemos por estarmos aqui. Muito obrigado pelos Seus filhos, que cantam, que louvam, que glorificam o Teu nome, que tocam os louvores. Sejamos cada vez mais ungidos para nos dedicarmos mais ao Senhor, à Sua obra, à Sua causa. Agradarmos ao Espírito do Senhor é o que nos importa. É o propósito pelo qual nós viemos aqui, ouvir Tua voz, saber como está a nossa vida na presença do Senhor, diante da Tua palavra, e pedir a graça, a misericórdia, que atue em nossas vidas, pois dependemos inteira e completamente da graça e da misericórdia do Senhor. Muito obrigado, Pai. Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Estão aqui no Recanto das Águias, presente. Boa noite, meus irmãos da internet, em algum lugar deste país, deste estado, com certeza, alguns conectados conosco, nos dando o privilégio, a alegria de poder tê-los neste companheirismo da palavra junto conosco. Aproveitando-os de pé, eu quero ler o Salmo de número 86, alguns versos deste Salmo. Salmo 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende às minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses, não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e operas maravilhas, tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua vereda. Une o meu coração ao temor do teu nome. Amém. Vamos ainda ao Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16. Alguns versos também. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu.
Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? Muito obrigado, Pai. Que mais uma vez as Escrituras do Senhor sirvam de bênçãos para os nossos corações através do Teu mensageiro. Edifica-nos nelas para que possamos ser abençoados em nossa caminhada, em nossa jornada. Entrego-me nas Tuas mãos e a todo este povo, para que o Senhor possa curar a alma, o espírito e também o corpo de cada um. Possa consolar o coração dos Teus filhos, daqueles que, com dúvidas ou angustiados, buscam e invocam a misericórdia do Senhor. Nos entregamos aos Teus cuidados mais uma vez, aos Teus serviços, e pedimos que tenha compaixão de nós. A hora é final, é terminal, e realmente sabemos, porque o Senhor nos tem mostrado, nos tem dado os sinais, e nós temos acompanhado os sinais do Senhor. E por isso estamos buscando onde está Ele, o Rei dos Judeus. Muito obrigado, Senhor, estamos em busca da Tua vinda, na esperança, na expectativa de que nossos dias males terminarão, nossa angústia cessará, nossas dores jamais sentiremos, e a nossa alegria voltará à nossa alma, que tanto anela, cantando ao Senhor, anela a vitória, a liberdade, a libertação. Daqui uns dias, nossa alma se soltará aliviada e gritará louvores que ela tanto deseja ao Senhor, ao Seu nome santo. Muito obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Podem se assentar. Convido-lhes a meditarmos um pouquinho na mensagem O Tempo da Unidade e o Sinal desse tempo. O Tempo da Unidade e o Sinal. Mensagem pregada pelo nosso profeta, que fala a respeito da unidade do povo de Deus e o sinal do tempo, mostrando que esta unidade, ela tem um objetivo e uma razão. E é o cumprimento, com certeza, da nossa expectativa final, nosso desejo terminal do rapto, da vinda de Cristo para nos tirar deste mundo. Que Deus acrescente sua grandíssima e graciosas bênçãos a esta palavra que nós lemos. E agora, falando a respeito desta unidade, o tempo dela, o sinal da unidade do tempo. Vê, Jesus estava aqui, na leitura desta última escritura, ele estava repreendendo o clérigo, quer dizer, os ministros, os chefes da igreja, por não ser capaz de discernir o tempo ou o sinal do tempo. Agora, isto sempre tem sido uma grande coisa para as pessoas, vê? Ser capaz de discernir o sinal do tempo em que estamos vivendo, porque Deus escreveu isso tão claro para que ninguém pudesse escapar disto. Que Deus possa nos dar este conhecimento desse tempo final e o sinal que está estampado nos céus, na terra, em todos os lugares, mesmo em nós está o sinal iminente da volta do Senhor. O profeta disse, isso é o que eles sempre têm referido aos profetas. Eles disseram, e ele tinha entendimento
e através de visões do Senhor. E a palavra do Senhor veio aos profetas de então. Vê? Eles tinham entendimento através da palavra do Senhor, através dos profetas. Então os profetas davam um sinal, como certo homem deitou sobre um lado por algum tempo, então virou-se e deitou do outro lado. Um homem teve que rasgar suas roupas, e há tantas coisas que eles fizeram para mostrar o sinal no qual eles estavam vivendo. E agora sabemos que o Deus que fez os céus e a terra, e então expôs seu trabalho, no qual ele narraria seu tempo através do sinal. Aquele mesmo Deus vive hoje. Então devemos ser como vemos o tempo no qual estamos vivendo. Ali deve haver algo que alguém está negligenciando em algum lugar, vê? Porque Deus nunca deixaria estas coisas acontecer sem antes de nos dar um sinal definitivo, que nós entenderíamos claramente que Ele está nos advertindo. É um sinal que não nos passaria por alto. Agora, aqui é o mesmo hoje. Vê que o clérigo, os líderes da igreja, nós não interpretamos isto corretamente. É justamente como foi naquela época. Eles não pensavam que era o tempo. Eles pensavam que estavam vivendo bem pacificamente. Então, eles não estavam procurando por nenhum Messias. E Jesus disse que sua vinda seria como um ladrão à noite. Quando as pessoas estivessem inconscientes de sua vinda, mas lá havia algumas virgens que foram para encontrá-lo. A metade delas tinha azeite em suas lâmpadas e estavam prontas. Elas estavam aguardando por aquele sinal. E é para estes que eu estou falando nesta noite. Para aqueles que estão aguardando o sinal da sua vinda. Estes sinais dados pelo Senhor, eles são dados somente para os crentes. Os incrédulos nunca veem isto. Eles passam por cima disto e eles não veem isso. E agora, simplesmente tão certo como isto é, que o anjo de Deus poderia se pôr de pé aqui nesta plataforma, hoje à noite, e simplesmente tão verdadeiro como eu estou olhando para você. E eu poderia estar olhando para ele, ou você poderia estar olhando nele e eu poderia não vê-lo. Ou eu poderia estar olhando nele e você poderia não vê-lo. Agora você sabe que isso é escriturístico. Isto é exatamente a verdade. Eles viram, vocês sabem que Paulo caiu, mas nenhum deles jamais viu aquela luz. Há uma controvérsia, inclusive, que ouviram a voz, não viram a luz. Ouviram a luz e não ouviram a voz. Mas nem todos viram Paulo cara a cara com o Senhor Jesus Cristo. Eles jamais viram. Apenas tiveram que crer no testemunho de Paulo, que depois contou que ele esteve cara a cara com Jesus, e Jesus se identificou a ele. É tão simples e tão identificativo para o crente que espera o sinal, que ele poderia estar participando daquele sinal, vendo aquela personagem ou personalidade, e os demais não veem. É interessante como o profeta diz, a Bíblia diz, que nem todos podem ver. Uma pessoa tendo uma visão, sentindo a presença do anjo de Deus ali, e as pessoas não veem, não sentem o impacto. Por que será? Não são todos que dizem crer na mesma coisa? Crer no Espírito Santo?
E por que não vem o sinal eminente de que algo está acontecendo? Tem que se observar que ele anda no meio do seu povo, sutilmente, como prometera: estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Estarei convosco, estarei no vosso meio, estarei convosco. E quantos podem vê-lo conosco? Quantos podem vê-lo caminhando em nosso meio? E verdadeiramente testificar que viu aquilo, que sentiu aquilo? São poucos. Assustam, os incrédulos não entendem, não compreendem. Como diz o Paulo, as coisas do Espírito lhes passam por alto. E eles não conseguem entender como que um homem enrola a sua língua e começa a falar outras línguas. Como que um homem se desembesta, corredor afora, gritando, saltando, pulando. Mulheres, rapazes, jovens, moças, eles não entendem. Mas é assim que o Espírito Santo opera. Uns percebem, uns veem, outros não veem. O profeta disse assim: você quer saber que está um movimento de Deus ali? É quando você vê o movimento no coração do povo. Começa sutilmente, sem perceber, talvez uma sensaçãozinha, talvez uma emoçãozinha, nem alguém que é sacudido, começa a chorar, começa a engasgar, a embaraçar-se na sua voz. E, no entanto, ali está o começo de um movimento do Espírito Santo. Como aconteceu esses dias conosco, começando aqui com os jovens, e eles desceram num pequeno movimento, talvez visualmente, religiosamente olhando, uma expressão de fanatismo, por causa da gritaria, da arruaça que fazia correr pelas ruas, e chegando no refeitório, e com certeza assustando aos que de barriga cheia estavam de comida, e não estavam no mesmo espírito. E quando você não está no mesmo espírito, é assustador o movimento do Espírito Santo. É incrível. Como que nós podemos acreditar que um movimento do Espírito Santo é assustador, causa medo, por causa da reação das pessoas, a reação de quem está sendo movido, quem está sendo atingido por aquele calor, por aquele fogo de Deus. Então, se a pessoa não entra no mesmo espírito, ele com certeza sairá dali do meio e diz: eu vou sair daqui porque daqui a pouco posso ferir-me. Ele não consegue ser dominado por aquele espírito que está fazendo aquela obra, aquele movimento. E às vezes o próprio ministro se assusta e ele não sabe o que fazer. Eu sei que a dupla, Eliomar e Eliel, tem feito o que é possível, dentro das capacidades, lógico, da unção de Deus, para ajudar os nossos jovens. E eu percebi o movimento, estando lá em casa. Eu olhei no relógio, vi o movimento e disse: eu vou descer. Deus havia falado no meu coração: desce lá no refeitório. Eu disse: está tudo bem, Senhor, eu sei, mas há um movimento meu lá e eles podem perder o controle e não o entenderem. Então desça lá e domine o ambiente. Foi o que fiz. Eu estava no caminho para ir, o Eliomar já tinha mandado uma mensagem para mim no WhatsApp, pedindo-me para ouvir o clamor do povo. E eu já estava chegando lá.
eu ouvi o clamor do povo, Deus ouviu o clamor do povo. E foi necessário que eu descarregasse as minhas forças para que aquele ambiente fosse dominado pelo Espírito Santo como foi. São sinais que não percebemos, não enxergamos, mas ali estava a coluna de fogo sobre aquele lugar. Muitos assustaram lá fora os incrédulos, porque sabiam que algo estava sucedendo no recanto. Eles não sabiam como. Viram luzes, viram gritarias, e achou que era uma festa de fogos de artifício, luzes brilhando sobre o recanto, e tentaram até fotografar, mas não conseguiram. Deus não se permitiu ser fotografado. Mas ele estava ali. Deus estava naquele lugar, como Deus está neste lugar agora. Deus está em nosso meio. Foi algo que Ele prometeu, e Ele cumpre o que promete. Estarei convosco, estarei no meio de vós. Não andando, o profeta diz, como espectador, como admirador daqueles que tocam, que cantam, que louvam. Não, Ele está ali porque Ele é o objetivo da reunião. Ele é invocado, Ele é clamado, Ele é chamado. Então Ele atende o chamado, Ele atende o clamor do seu povo e vem. Você pode me chamar ou chamar alguém e ele diz, estou indo, e não vai nada. Estou indo e nunca vai. Mas quando você clama ao Senhor Jesus Cristo, quando você clama ao Espírito Santo e o chama de coração, de alma, Ele se faz presente na sua vida. E você tem que crer. Como diz o profeta, é pecado não crer quando Ele se manifesta. Tirar as dúvidas, as incredulidades e saber que isso é um sinal para nós. Estou no meio de vós, estou no meio de vós. Então, se Jesus está no nosso meio, cutuca-nos, Jesus. Dá um toque, dá um sinal. E Ele dá. Ele não é um espectador, Ele é o autor desta obra. Ele é o dirigente dessa obra. E se você diz, ora vem, Senhor Jesus, Ele vem. E dá um sinal de que está ali. E nós não passamos por alto, sabemos que aquilo é um sinal de que nós estamos com a presença do Senhor e precisamos de nos preparar. O profeta diz, que coisa! Não é de admirar que eles viessem. Onde está ele? O rei dos judeus, os magos. Os céus deram um sinal. Eles estavam esperando o sinal. Lá no Oriente. E quando eles olharam para o céu, um viu um sinal, um estava num lugar, outro estava em outro lugar diferente. Não eram da mesma cidade, não eram da mesma igreja, não eram do mesmo grupo, de lugares diferentes, mas eram magos que estudavam a vinda do Messias. E Deus foi e colocou estrelas em linha e disse para um, este é o sinal. Depois mostrou para o outro, este é o sinal. Depois mostrou para o outro, o terceiro, este é o sinal. Ele viu as estrelas em linha. Ninguém viu Deus mover as estrelas e fazê-las ficar em linha. Mas os magos viram, porque eles buscavam um sinal da vinda do Messias. Se você busca um sinal de Deus, de que estamos próximos, que está chegando a hora, observe, Deus enviar um sinal. Porque é o tempo da unidade e o sinal deste tempo. O profeta diz, eles sabiam que aquela criança, o Messias,
estava deitado em algum lugar, porque Deus lhes deu um sinal do tempo. Que Deus e o homem estavam unidos. Oh, que unidade! Deus havia se feito carne e estava no meio dos homens. A maior unidade já feita, diz o profeta, por toda a eternidade. A unidade entre Deus e o homem para sempre, como estamos agradecidos a eles. Então os sinais são enviados. Cada homem e todos os astrônomos, pessoas daqueles dias, o relógio deles eram as estrelas. E lá havia uma vigia que subia em cima de uma torre lá e vigiava. E ele via quando certas estrelas estavam em certas constelações e quando elas estavam passando, ele sabia que tempo era. Recordem das Escrituras que horas são vigia. E o vigia voltou e lhes disse que horas eram. Eles guardavam o tempo pelas estrelas. A primeira Bíblia foi o zodíaco. Foi a primeira Bíblia. Agora, não é isso estranho que essas estrelas estavam exatamente em linha para 3 homens e ninguém mais viu? É incrível. Quem acreditaria naqueles 3 magos? Eles não eram reis, eram astrólogos, eram magos, estudantes de astrologia, dos astros, dos planetas, das estrelas. Só os 3, por que acreditar neles? Ora, nós queremos sempre olhar a maioria, a multidão que crê naquilo. E eram apenas 3 na nação toda, no mundo inteiro, que tinham os olhos abertos para ver as estrelas. A estrela do Messias apareceu e eles a seguiram. Ela parava, eles paravam. Ela seguia, eles seguiram. Até chegarem em Jerusalém. E lá eles perguntaram, deve ser em Jerusalém, porque lá é que está o rei dos judeus. Jerusalém é a capital de Israel, a capital dos judeus. E quando eles entraram na cidade, a estrela sumiu. Porque não era para Jerusalém. A estrela era para eles, o sinal era para eles. Eles nunca iriam ver os de Jerusalém, os sacerdotes. E quando chegaram em Jerusalém, disseram, onde está o rei dos judeus? Onde foi nascido o rei dos judeus? Disseram, nós não entendemos isto. Chamaram os escribas que estudavam a Bíblia para que identificasse onde é que nasceria o Messias. E eles vieram olhar as Escrituras, apenas as citações, as profecias, e disse assim, é por aí mesmo, tu Belém de Judá. É na tribo de Judá. E os magos foram perante Herodes, e Herodes disse, olha, se vocês vão então, quando acharem o Messias, voltem e me avisem. Mas o anjo do Senhor disse para eles passarem por outro lugar, por outra rota, porque aquela que, se eles voltassem na mesma rota, eles não encontrariam a estrela. Então o anjo veio com cuidado de Deus e guiou e disse a eles, passa por essa outra rota. E eles passaram e quando saíram da cidade, olha a estrela brilhando de novo no céu. Eles disseram, olha lá a estrela de novo. Por que ela não entrou em Jerusalém? Porque ela não é sinal para Jerusalém. Ela não é sinal para escribas e fariseus e saduceus. Ela é sinal para os crentes revelados. Eles não eram revelados, mas os magos eram. Deus não se portou com as religiões, mas se portou com 3 homens. Não importa a quantidade, mas a qualidade, o calibre desses 3 homens que buscavam o Messias e Deus lhe deu o Messias. E atravessou aquelas montanhas e indicou para eles irem
e encontrar o Messias. Procuravam um hospital, se o Messias nasceu hoje ou nasceu esses dias, não se sabe quando, mas quando Deus começa uma obra, Ele a termina, irmão, Ele faz perfeito a obra. Quando Deus dá um sinal, o sinal é perfeito, Ele te guia no lugar certo. Então eles foram seguindo o sinal e entrando na casa onde Maria estava, encontraram um menino de 2 anos de idade. Foi o tempo que a estrela apareceu para eles. 2 anos viajando. 2 anos viajando. Pelo deserto, pelos vales, pelas religiões, até chegar lá e, numa casa, encontrar Maria com a criança de 2 anos de idade. Foi o tempo que eles falaram para Herodes que a estrela tinha aparecido. Mas você vê, Deus guiou a eles exatamente, não a uma igreja, não a um religioso, para lhe instruir ou lhe falar acerca do Messias. Deus lhe enviou a uma casa de uma mulher desposada com um viúvo, casada com um viúvo, e ali está a criança de 2 anos. E como eles sabiam que aquela criança era o Messias? O sinal no coração deles. É o sinal que resolve. É o sinal que identifica. É o sinal que te guia. Diz o profeta, fé genuína em toda a palavra de Deus lhe dá direito a esse sinal. Esse guia que vai levar você ao Messias, à revelação, à manifestação da palavra no seu dia. E eles então, quando viram o menino, prostraram e o adoraram. E lhe ofereceram ouro, incenso e mirra, profetizando o que seria a vida dele. Majestosa, de sacrifício, amarga como a mirra, de sacrifício. Ele seria sacrificado, Cordeiro de Deus, para ser sacrificado. Mas o que eu vejo tão importante é como o Espírito Santo, que começou aquela obra, ele vai concluindo-a, ele vai identificando-a ao coração do eleito. Por isso nenhum eleito se perderá, porque Deus lhe dá o sinal. Deus lhe dá o selo na sua alma, no seu coração, na sua vida. E ele identifica esse sinal que identifica o cumprimento da profecia. Não é seus conhecimentos, os meus conhecimentos, mas é o sinal que identifica. O sinal desce, caminha, te guia, e na hora lá ele aponta quem é o cumprimento da profecia e pousa sobre ele. Você já sabe que onde está aquele sinal, ali é o cumprimento da profecia de Deus. Não importa a congregação, 3 magos, José e Maria e o garoto. Mas a maior de todas as revelações já dadas a um povo na terra, estava ali, entre 6 pessoas, 5 pessoas, e Jesus no meio deles. Não importa se somos pequenos, somos a minoria, isso não tem nenhuma importância. O que nos interessa é se Ele está no nosso meio. Se Ele está aqui, você crê que Ele está no nosso meio? Você acredita nisso de todo o seu coração? É para isso que vimos um sinal. Um sinal para obedecermos a Deus em uma revelação e seguimos essa estrela, essa revelação a um determinado lugar. Ainda que criticaram, mas é a verdade. Para que estão indo? Para encontrar o Messias. Aqui é o lugar onde vamos encontrar o Messias. Porque Deus escolheu este lugar. E colocou um sinal neste lugar. Estamos construídos em cima do coração de Deus, da alma de Deus. Sem saber de nada, nem arquiteto pensou naquilo. Mas as máquinas
que tiravam essa montanha jogando abaixo, elas fizeram um coração perfeito nesta área. E Deus diz: aí vou colocar o meu povo. E Deus está aqui. Estamos no coração de Deus. Acredite quem quiser. Também desacredite quem quiser. Mas há um povo que viu um sinal, enxergou Deus trabalhando. E esse povo crê que está no coração de Deus. Que Deus construiu esse lugar. Que Deus fez o que fez conosco. Ouro, incenso e mirra. Mas Deus habitou no meio deles. Deus está no meio deles. E é isso que você tem que crer. É isso que eu tenho que crer. Ele chamou aqueles magos e os uniu, para que pudesse ver o sinal. O profeta diz: como que as igrejas hoje deveriam ver o sinal do tempo no qual estamos vivendo. Fuja o mais depressa que vocês puderem para o Calvário, para a vida. Não há alguma igreja, mas em Jesus Cristo. Una-te mesmo com Ele e não com alguma organização ou com alguns credos de igreja. Una-te a Cristo e tenha certeza de que é Ele. Não se deixe se enganar. Porque pode ser parecido ou igual. Parece, mas não é. Tenha certeza que é Ele. É aí, una-te com Ele. Você não pode simplesmente tomar qualquer coisa. Você tem que estar certo de que é Ele. Que tempo de união nós deveríamos estar. Agora, vê você onde nós estamos vivendo? O tempo da união. Quando vimos estas coisas se unirem, por que nós falhamos em ver estas coisas? Por quê? Você pode olhar aqui nas Escrituras e ver onde Ele prometeu aquilo, o que Ele faria. Agora nós vemos isto acontecer. Nós vemos a igreja, o que Ele prometeu fazer. Nós vemos isto acontecer. Nós vemos as nações se unindo. Nós vemos os ismos se unindo. Nós vemos as igrejas se unindo. É o tempo da unidade. Este é o espírito da era. Nós temos que nos unir. Tudo que se diz respeito tem que ser organizado. Até mesmo o governo receberá isso. Todos têm que ser organizados, unidos em uma organização, mas não na revelação. Os judeus uniram-se a si mesmos contra Jesus. E as nações. Portanto, nós vemos o que aconteceu. Nós vemos a mesma coisa agora. O comunismo se unindo para destruir a igreja. Depois que a igreja se unir no Concílio Mundial de Igrejas, ela tentará destruir a mensagem. Quando as organizações, as denominações se unirem no Concílio Mundial de Igrejas e dar força e poder à besta, então elas procurarão destruir a mensagem. Onde está a mensagem revelada? Em qual grupo? Para destruir a mensagem do jeito que está hoje, o Concílio Mundial de Igreja teria que ir de grupo em grupo. Mas não. Sabe-se onde está a mensagem? A mensagem genuína, a mensagem verdadeira. Estão fazendo para si um cabeça, até mesmo os protestantes, fazendo para si um líder, um cabeça para dirigi-los, para guiá-los para a batalha do Armagedon.
A guerra após o rapto da noiva. O profeta diz: os patos se ajuntarão, todos eles, e reunirão um líder. Lá eles de alguma maneira saberão, eu não sei como eles fazem isto, mas eles sabem que determinado patinho é o líder. E aquele pequeno companheiro, todos eles se ajuntam e se reúnem bem ao redor dele. E se levantam para o ar. Agora, ele nunca havia saído daquela lagoa, mas ele irá diretamente para a Louisiana ou para o Texas, onde ele possa ir a um arrozal. Vê? Antes que eles tomem o voo para deixarem suas casas, onde haviam nascido naquele ano, eles se ajuntam. Amém. Aí está você, junto ao redor do seu líder. O problema está em que o homem não conhece o seu líder. Sim, senhor. Eles se ajuntaram ao redor de uma denominação, eles se ajuntaram ao redor de um bispo ou de um homem, mas eles não se ajuntam ao redor do líder, o Espírito Santo e a palavra. Vê? Eles dizem: bem, mas é que eu tenho medo de ficar um pouco fanático. Tenho medo que isso seja fanatismo e dá em nada. É por isso que eu tenho medo. Você sabe que até hoje tem pessoas que têm medo de Atos 2 e 4 não darem nada, do recanto não darem nada. Tem medo. Isso não são para os medrosos. Estas coisas são para os crentes, aqueles que têm convicção, têm confiança de que Deus nos chamou para isto. E para isso estamos aqui, em busca do Messias, em busca da revelação de Deus para estes dias. Mas eu não gosto daquele patinho. Eu não gosto como que ele mantém suas penas. Eu creio que não o seguirei, porque eu não gosto da maneira que ele age. Então cada um coloca o seu ponto de vista. Eu acho que deveria ser assim, um líder para nos levar a um lugar, a escapar do gelo aqui dessa região. Deve ser assim, deve ser assado. Tem suas próprias opiniões a respeito do que deve e do que não deve ser um mensageiro, uma mensagem. Mas para os patos, não importa. Aquele patinho realmente é feio. Ele não se identifica com os demais. Ele não tem a mesma aparência, a mesma capacidade, o mesmo timbre de voz estridente, ou que seja, arrebentando os pulmões. Mas ele sabe que ele é diferente. E ele apenas voa, e eles voam ao redor dele. Ele voa para o meio da lagoa, o profeta diz, e simplesmente cheira o ar. Ele sente que tem alguma coisa no ar. Ele cheira o ar e faz honk, 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 honk. O profeta diz assim, honk, honk, honk. Os outros escutam aquele honk, honk dele, é diferente. Aquele honk, honk é diferente. Esse cara é diferente. E ele fica lá, honk, 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 cheirando o ar. E de repente ele bate as suas asas e a manada de patos toda sai atrás dele. E ele vai embora na frente gritando, honk, 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 honk. E vão embora atrás. Porque tem uma voz diferente, que nunca cessa de dizer a mesma coisa, o mesmo honk, honk, o mesmo honk, 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 honk. Quando ele vai mudar a mensagem dele? Não é honk, 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 até chegarmos ao nosso destino. É o profeta volta, profeta volta, profeta volta. Honk, 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 honk. Glória a Deus! Nós cremos nisso uma vez.
e cremos para sempre. Ronque, ronque, ronque. Eu cruzarei de novo este caminho. Tenho que trazer uma mensagem. Ronque, ronque, ronque. Ele é o líder. E o ronque, ronque dele é o que eu quero ouvir. Ele disse: eu cruzarei de novo este caminho. Vou trazer uma mensagem. A mensagem do rapto. A revelação dos trovões. Do sétimo selo que ainda não veio. O nosso novo nome que ainda não veio. Então, enquanto não vier, é ronque, 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 ronque. Deus vai mandar a palavra. Deus vai mandar a revelação. Falamos em Atos 2 e 4. Ele diz: vem de novo, Atos 2 e 4. Estou cansado de ler isso. Uma comunidade cristã vivendo Atos 2 e 4. Uma comunidade cristã vivendo Atos 2 e 4. Pois enquanto não vivermos, nós vamos bater nessa tecla. Uma comunidade cristã vivendo Atos 2 e 4. Esse é o meu ronque, ronque. Esse é o meu canto. É o meu grito de alerta. Quando vivermos isto, quando cumprirmos com isso e sermos um só coração e uma só alma, o rapto se dará. Quantos irão, irmão Nereu? Quantos grupos irão da mensagem? Tem milhares, milhares de milhares, centenas de milhares. Não sei e nem estou preocupado. Eu quero saber se eu vou ouvir o ronque-ronque certo. Se eu vou escutar a voz certa de Deus. A interpretação certa de Deus. Que me leva à palavra, me leva à obediência à palavra de Deus. Fé perfeita em toda a palavra de Deus me dá direito ao sinal. E o sinal me leva até o Messias. E esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Hoje ainda brigam, discutem a respeito de trovões, de quantos selos são realmente selado o livro. Um livro selado com 7 selos. E quando se ouviu a primeira vez dizendo assim, um livro selado com 14 selos, foi um susto. Está difícil entender 7, agora 14. Mas são 7 por fora e 7 por dentro. Tem 7 selos, 7 selos por fora do livro e por dentro do livro. Foi desatado os selos de fora e abriu-se o livro. Outros 7 selos. O 7º selo em si são os 7 selos. São os 7 trovões. Quando abriu-se o último selo, o 7º, abriu-se um livro. O livro da vida do Cordeiro. Selado com 7 selos. Por dentro. E agora esse livro que foi aberto, revelado, é colocado dentro do coração do eleito de Deus e selado com 7 selos. Os 7 selos são os 7 trovões. É a palavra falada. Ele sela isso dentro de nós. Que são os 7 trovões? Não sei. E nem vou me conjecturar. Não vou dizer que são as 7 virtudes da estatura de um varão perfeito. Porque não, aquilo ali não está selado, não está escondido. Está revelado, claro, na Bíblia por Paulo. O profeta pregou aquilo no início do seu ministério. Então eu não vou conjecturar e dizer que são aquelas 7 virtudes, mas pode estar relacionado, porque sobre as 7 virtudes está o Espírito Santo, o sinal de Deus. Mas o profeta diz que o 7º selo, a revelação dos trovões, está acima da pomba branca. É o amor divino. E quando vamos entender
que sem amor divino não há como ir no rapto. E aqueles que têm essas 7 virtudes seladas por dentro, esse enxerga, esse vê o sinal. Quem não tem, disse Paulo, é cego, nada vendo ao longe. É cego. Ele tem que ver esses selos de Deus, enxergar a revelação de Deus na sua simplicidade. As pessoas querem mistérios. Para que mistérios? É a Bíblia clara, simples como ela é. Se a Bíblia diz que devemos ter um só coração e uma só alma e termos tudo em comum, não precisa interpretar isso. Ah, não, mas isso foi para aquele povo lá no princípio. Isso vai ser lá depois do rapto. Para que repartimos as coisas uns com os outros depois do rapto? Eu não quero nem saber de mais nada. Para que vender herdade, casas e repartir com os irmãos depois no rapto? Depois do rapto. Não tem significado. Então, a interpretação da sua palavra é o que ela está dizendo. Deus não precisa de intérprete. Deus quer que nós creiamos da maneira que está escrito. Se é assim que vivia a igreja primitiva, se é assim que viviam os primeiros cristãos, e nós reclamamos ser a igreja primitiva, o grupo dessa mensagem reclama ser a igreja primitiva, de volta à palavra original, cantam que é a igreja primitiva, por causa de milagres, de cura, de sinais. E não é isto. É as obras que a igreja primitiva praticava. É a unidade que eles tinham. É a união que estava no meio deles. Era o amor divino que operava neles. É isso que Deus queria ver e viu. E reclamou que eles perderam. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor e já não praticas mais as primeiras obras. Eles viviam o que criam, acreditaram e viveram, e fizeram conforme o Espírito Santo lhes revelou. Não a todos. Mesmo dentro da congregação, nem todos foram revelados. Não tinham temor de Deus ao falar contra a revelação da mensagem da hora. Tem pessoas que não têm temor de falar de Atos 2 e 4, da forma pela qual nós estamos vivendo. Não têm temor, falam abertamente contra, até escandalizando, rindo, fazendo gracejo, enquanto outros estão vendo que existe algo diferente em nosso meio. Né, irmão Manel? Quem assiste os cultos lá, disse, achei vocês no YouTube. Um parente dele falou, achei vocês da Soli, achei vocês no YouTube. Achou? Achei. Isso é maravilhoso. Isso é muito bonito. Essa é a verdade. Mas ela procura uma igreja lá para ver qual é a resposta que eles vão dar a nosso respeito. Olha, eu achei o Tabernáculo Vitória no YouTube. O que é que você, pastor, fulano aí do Tabernáculo Shalom, ou do Tabernáculo Emanuel aí, o que é que vocês dizem? Que aquele povo é doido. Aquele pastor é um maluco. Eles venderam tudo que tinham, foram para lá, estão passando fome. É assim que eles falam. Nunca vêm aqui para saber se é verdade. Pegam aqueles jornais de 2007, 2008, 2009, e aí eles estão com a cabeça cheia das mesmas reportagens. Mas quando nos veem na unidade, no calor do Espírito, né, ela viu o Natan abraçando, correndo, abraçando todo mundo, e todos abraçando todos. Ela viu algo. Há um sinal em nosso meio, irmão. Pode você talvez ter sua dúvida, mas olha, eu creio piamente, sem nenhuma sombra de dúvida, Deus está conosco. Esta obra é de Deus, jovem. Eu posso não ser de Deus, mas esta obra é de Deus.
Só agradeço a Deus por ter me dado a revelação dela e poder enxergá-la e vivê-la junto com vocês. Porque nós estamos vendo o tempo da unidade, da união. O que nós queremos? Unidade perfeita. Comum unidade, comum unidade, comum unidade, comunidade. Recanto das Águias, comunidade cristã, vivendo Atos 2 e 4. Somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Cremos que Jesus Cristo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Cremos num profeta de Deus enviado a nós. Mas cremos mais do que isso. Cremos em vivermos juntos, em termos tudo em comum e a nos tornarmos um só coração e uma só alma. Eu quero te abraçar, mas mais do que isso, eu quero entrar dentro de você. Eu quero que você entre dentro de mim. E eu ser você e você ser eu. No amor de Cristo. Na revelação de Cristo. Esse é o tempo da unidade e o sinal. Não perca a visão de Deus. Pai Celestial, nós louvamos-te e agradecemos a Ti por nos trazer tão grandes maravilhas nessas últimas horas. O sinal do Senhor sobre este lugar. A coluna de fogo do Senhor sobre este lugar. Ela já foi vista por dezenas de pessoas. A coluna de fogo pairando sobre o nosso recanto. Eu não preciso de fotos para crer nisto, Pai. Porque eu acredito, desde quando viemos, o Espírito Santo não estava aqui, neste lugar. Nós trouxemos o Espírito Santo conosco. Nós o trouxemos conosco para este lugar. E o distribuímos aos nossos filhos, aos nossos jovens. Recebam o Espírito Santo que nós recebemos. Recebam o sinal que nós recebemos. E como Moisés falou, Moisés subtil falou, isso não é apenas para os jovens, é para todo mundo, é para vocês também adultos. Pois eu digo para ele e para os colegas dele, para os irmãozinhos jovens, a mesma coisa. Isso não é só para nós que saímos de Vitória, não. Isso não é só para nós velhos, não. Isso é para vocês também. Agarrem isto, agarrem isto. Nós trouxemos isto para cá. Então segure. É seu, é seu, é seu. A estrela brilhou, brilhou para mim. E eu estou guiando você debaixo dessa estrela. Então esse sinal é para você também. É para você também. É para você também, jovem. É para você também. Agarre esse sinal. E una-te a Cristo e a palavra. Porque esse é o tempo da unidade e o sinal do que está acontecendo. Por isso, Pai Celestial, que sejamos unidos pelo Espírito do Senhor a vivermos o que o Senhor tem estabelecido para nós nesses dias finais. Não temos bonitos sermões e nem aparência nenhuma, Senhor, mas sabemos que algo extraordinário está no nosso meio. Me emociono só de saber que nós estamos construídos em cima do seu coração. As máquinas sumiram com ele, mas jamais ele será esquecido, porque ele foi visto da eternidade por anjos, arcanjos e querubins. Os céus sabem disso, os anjos sabem disso. Eles viram quando o Senhor desenhou o seu coração. Disse: aqui estou eu. E é por isso que onde Deus coloca o seu coração, ali as armas do diabo são todas direcionadas. É por isso que o diabo nos odeia, nos persegue. E nós só temos que dizer graças a Deus pela perseguição. Porque nós estamos no coração de Deus. Você está no coração de Deus. Você está no coração de Deus, jovem, moça, rapaz, criança. Você está no coração de Deus. Creia nisto. Agora deixe Deus entrar no seu coração. Você está no meu coração. Então deixe-me entrar no seu coração. Seja um comigo. Eu quero ser um com você. Seja um comigo. E sejamos todos um com Cristo, um com Deus.
Esta é a unidade perfeita para nos levar no rapto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que Tua graça seja derramada sobre nós mais e mais. Muito obrigado pela revelação da Sua palavra. Nós simplesmente Te adoramos porque nós Te amamos demais da conta. Em nome de Jesus Cristo, cura os enfermos, liberta os oprimidos, dá uma direção para os perdidos, Pai, e um consolo para o coração daqueles que gostariam de viver o que vivemos, de ver o que vemos, e não tem chance, não tem oportunidade. Mas que o Senhor possa atingir os 4 cantos da terra e chamar os Teus eleitos para esta hora, para esse tempo e o sinal deste tempo. É hora de nos unirmos, é hora de sermos um só, e não divididos em grupos, não divididos em igrejas, mas é hora de sermos um só coração e uma só alma. Uma só alma. Aleluias. Em nome de Jesus Cristo nós Te adoramos. Amém. E confiar pelos vales, pensei estar sozinho, mas a Tua mão me alcançou. Sei que Tu estás ao meu lado, posso descansar e confiar. Aleluias, Pai. Pelos vales pensei estar sozinho, mas a Tua mão me alcançou. Aleluias. Silêncio, Você me ensinou a seguir em paz, sem dúvida. Glória a Deus, sem dúvida. Aleluia. Crê, irmão, tudo pode o que crê, não há razão para temer. Ele é Deus de palavra, você tem tudo pra vencer. Tudo pode o que crê, não há razão para temer. Ele é Deus de palavra. Aleluia! Você tem tudo pra vencer. Tudo pode o que crê, não há razão para temer. Ele é Deus de palavra, você tem tudo pra vencer. Tudo pode no que crê, não há razão para temer. Ele é Deus de palavra,
Ele está aqui, irmão, em nosso meio. Temos prova disso. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia! Obrigado. Louvado seja Deus. Engrandecido seja seu nome, Jesus. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim El Shaddai. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Santo, canta. Ele está aqui, Ele está aqui. Jesus provedor, e Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Jesus provedor, e Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele é Jesus provedor, Jesus provedor, Jesus. Ele está aqui em nosso meio, irmão. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Santo dos Santos está aqui, irmão.
Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, aleluias. Ele é santo, Ele é santo. Glória a Deus, irmão. Deus te abençoe. É só a gente acreditar nele, que ele vai operar em nosso meio. Deus tem misericórdia sobre nós. E até a próxima, se Deus quiser.
poderoso sangue de Jesus. La, 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 la. La, 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 la. La, la. La, 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 la. La, 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 la. Povo Niterói! Jesus já venceu por você. Ele está vivo aqui. Aleluia! Ó, graça maravilhosa.